Gente, seguinte, tem 2 projetos lá na Câmara Municipal que chamaram muita atenção nos últimos dias, e eu queria trocar uma ideia com a Patrícia e também com a Flávia sobre isso. Bom, a Câmara Municipal de Belo Horizonte promulgou uma lei que trata da internação de dependentes químicos após o prefeito não se manifestar dentro do prazo. O texto voltou para a Câmara e o próprio presidente da Câmara pode promulgar. E foi promulgado, inclusive está hoje no Diário Oficial do município. Na prática, essa proposta de autoria do vereador Braulio Lara autoriza a internação involuntária em casos extremos, principalmente envolvendo pessoas em situação de rua, né, com laudo médico. Outro projeto polêmico, Patrícia e Flávia, foi aprovado também. Nesse caso, o texto autoriza federações esportivas, clubes e organizadores de competições na cidade a adotarem sexo biológico como critério para a participação em disputas. Na prática, o texto pode impedir, dependendo ali do posicionamento das entidades, que mulheres trans participem de competições femininas. Então, o homem que se tornou mulher, né, então a mulher trans, não pode jogar no vôlei feminino. Um exemplo, para ver se eu deixo um pouco mais claro. Muita gente criticou, muita gente disse que está tudo certo, que é isso mesmo. São 2 projetos complexos, Patrícia. Um que envolve essa questão das competições com mulheres trans e o outro da internação involuntária. A favor dos 2? Você divide os 2? Vou dividir os 2. Olha, o do dependente químico, né? Quem tem um dependente químico na família é que pode falar muito bem como que é esse processo. Hoje a lei já autoriza e a família pediu uma internação compulsória, que seria uma obrigação obrigatória. Porque hoje, o que a lei fala? Que o dependente ele tem o direito de escolher se ele quer ou não tratar. Mas às vezes, gente, aquela pessoa já está tão dependente, já está tão debilitada. Ela não tem como escolher. Quem é que vai escolher para ela é quem está tratando dela, quem está sendo responsável por ela. Então, muitas vezes é necessário, é um projeto que tem aí como objetivo de promover a socialização dessa pessoa, a reinserção no mercado de trabalho também, né? Não é uma internação para sempre, tem o prazo que seria 90 dias, né? Em hospitais, muitas vezes o atendimento ambulatorial. Então, a gente tem que explicar direitinho essa lei, porque realmente eu vejo com bons olhos. Porque o dependente, no caso, ele já está numa situação que ele não consegue falar por si mesmo. Eu quero me internar. Tem que ter força de vontade. Gente, como é que a pessoa vai ter força de vontade se ela está naquela dependência, não só química? Quando eu falo dependência química, não é só das drogas, não. O álcool também. Muitas vezes aquela pessoa que está deprimida, né? Que tentou um suicídio. Hoje, como é que funciona? Vai lá pro CAPS, né? E aí a família fica acompanhando, não pode internar, não tem como internar. Muitas vezes a pessoa comum vai terminar num suicídio mesmo, porque não quer tomar o remédio e tudo mais. Então, essa internação por prazo determinado, eu vejo com bons olhos, tá? Agora, o segundo projeto, né, para passar a vez para a Flávia, é a questão das mulheres trans. Né? É polêmico? É polêmico, mas a gente bem sabe que a força física e bruta de uma mulher, né, que nasceu como um homem e aí veio e transformou, é uma mulher trans, tem os direitos iguais como eu, que sou uma mulher biológica, pouco importa, mas para o esporte isso faz uma diferença sim. Né? Nós já vimos isso em Copa do Mundo, em finais. Nós tivemos aqui há pouco tempo também outros debatedores que trabalham com esporte que definem essa questão biológica mesmo, como faz diferença. Então, elas vão ser excluídas? Não. Elas vão treinar e fazer a modalidade de mulheres trans. Elas não podem ser também colocadas à margem da sociedade. Não é isso. Né? Mas que não dá para comparar a força física de uma com uma força biológica da outra, não dá. Flávia, resumindo a prosa, a Câmara aprovou, então, o sexo biológico em competições, que é esse que a Patrícia falou por último, e promulgou o texto da internação involuntária. E aí? Essa questão da internação involuntária, aqui em Belo Horizonte tem um projeto muito bacana, eu participei da fundação dele em 2016, que chama o Banho do Amor. Quem é o idealizador do projeto é o Marcos, o Jorge foi o engenheiro que fez as carretinhas. E a gente, na época que eu fazia parte do projeto, a gente ia para a Praça da Estação com a carretinha e a gente oferecia banho de rua para os moradores de rua, banho para os moradores de rua, dava jantar, dava roupas e tudo.
E a gente via muita gente naquela situação por conta de dependência física. E a pessoa não tem capacidade nenhuma de escolha. Ela não consegue tomar um banho, né? Não consegue, entendeu? Então, assim, a pessoa não tem a capacidade de escolher. Então, assim, eu quero realmente parabenizar o vereador Braulio Lara, parabenizar o presidente da Câmara, Juliano Lopes, por ter mesmo, né, oh, meu Deus do céu, promulgado essa lei, desculpa. Parabenizar os dois. Quanto à questão das mulheres trans, foi muito o que a Patrícia falou, né? Poxa, a gente custou tanto para ocupar o nosso espaço, sabe? Nós nem ocupamos ainda. A gente está custando, sabe? A gente custa ter oportunidade. Aí agora, eu acho assim, é surreal a gente estar discutindo se um homem pode frequentar um banheiro que eu frequento, que a minha filha frequenta, se um homem pode medir força comigo no vôlei, sabe? Não tem, isso não tem condição, porque biologicamente é a força de um homem. Agora, é óbvio que a gente tem situações que, né, tem casos aí que a pessoa nasce, às vezes, com os 2 órgãos, né? Aí eu acho que já é diferente. Mas se a pessoa nasceu homem e decidiu ser mulher, é um direito dela, não estou falando isso. Mas que então vamos fazer um banheiro para essa pessoa, vamos fazer uma modalidade de esporte para essa pessoa. Não tem como. Júnior, nós dois, você está falando que você está comprando uma coluna. Se a gente sair no braço aqui, filho, e eu tô malhando quase todo dia, você acaba comigo. Do jeito que eu tô hoje, eu acho que não. Mas eu entendo o que você está falando. Você acaba comigo. A força física do homem é inegável. Ela é maior, né? Não tem jeito. Muscular, tudo. Óssea, tudo, né? Então, são 2 projetos muito polêmicos, né? Que mexem demais com os ânimos, dessa pauta de costume e tal. Mas, enfim, não tem como eu brigar com vocês, não. Eu discordar muito, não, para falar a verdade. Mas em todos os 2 projetos, gente, o que impera é o quê? O bom senso. Sim. A pessoa não tem a capacidade de consentir ou não. Né? Um bom senso. A gente tá vendo que não tem. Perdeu. Porque não adianta vir só com esse papo, assim, muito de tem que manter energia. Não funciona. É medicamentoso, precisa de medicação, de remédios, né? Até que a pessoa possa ter realmente aí o controle da sua própria vida. Gente, eu lembrei, rapidinho, Júnior, eu lembrei de uma situação aqui que acho que foi não te falo que não tem 50 anos que a Câmara dos Deputados tem um banheiro feminino. Você sabia disso? Não. Que antes as mulheres tinham que sair do plenário, as deputadas, elas perdiam momentos de votação, tinham que sair do plenário para ir ao toalete. E aí agora tem o banheiro feminino. Então, gente, vamos ajudar as mulheres trans, vamos buscar, sabe, banheiro para as mulheres trans, vamos buscar esportes para as mulheres trans. Mas é o que eu estou querendo frisar mais uma vez. A gente está custando a conquistar o nosso espaço. A gente não tinha nem mulheres, representatividade, sabe? A gente está custando. E agora a gente tem que dividir isso. Eu acho muito injusto com nós mulheres. Muito injusto.